Então, o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia, esse momento de comunhão, ele vai pegar um universo de pessoas de todas as classes. Se tu ler 1 Coríntios 11, a partir do 23, que ele começa a falar da ceia, tu vai ver que ele vai pegar ricos, pessoas de classe média, né, e pobres, todas as classes. Ele vai trazer uma instrução, né? O que acontecia? O povo se movia de uma maneira não agradável a Deus, e ele traz então uma doutrina bíblica, né, para isso. E tem algo que eu lembro lá do tempo da minha infância, e eu quero falar para vocês isso. Algumas coisas que se faziam erradas por falta de revelação, para a gente poder participar então de uma maneira diferente. Tá? 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo vai falar sobre examinar-se. Você acha que é importante se examinar? Sim. Quando nós temos oportunidade de nos examinar? Diga, todos os dias, em todo o tempo. Mas como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, na ceia nós temos uma oportunidade de fazer juntos isso. Examinar é uma coisa importante ou não? Vamos ver isso aí então. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Então isso é uma coisa interessante. Naquele tempo, acho que a Norma lembra, né? Ela congregava comigo naquela época. Naquela época tinha um cálice de prata. A ceia era um cálice, isso aqui é vidro, né? Tinha um cálice de prata. Então os diáconos, eles passavam com um cálice de prata. Então tinha, assim, imagina, era muito difícil, né? E aí eles davam para mim o cálice. Aí eu tomava, super higiênico, né? E aí eles vinham com um pano branco, limpavam, e aí passavam para a Cris. Eles tomavam, passavam o pano e davam para o Maurílio. Maurílio, hoje talvez a gente não vai fazer isso, né? Bem interessante. Aí depois o tempo foi andando, a gente, né, começou a mudar, aí veio os cálicezinhos menores, né? Chegamos aqui, hoje nós temos até uma proposta do pastor Fernando de Uruguaiana, ele está fazendo aqueles kits para ceia. Devo comprar para nós aí, para facilitar, né? E mais higiênico. Até em tempos de Covid e outras coisas aí que a gente não quer mais saber. Bem, mas acontecia uma coisa muito interessante. Quando entra nessa questão de se examinar, muitas vezes aquele diácono, né? Que a gente tem já um outro entendimento de diácono, ele chegava, aí a pessoa abaixava a cabeça, assim, mudava o semblante, assim, não vou tomar. Estou aqui me examinando e estou me vendo não digno de tomar. Já passou alguma coisa no teu coração assim? Já entrou numa seita e disse, não, eu não vou tomar porque eu tenho... É isso que diz essa palavra? Não. A palavra não diz isso, ela diz, examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba. Mas não é de qualquer jeito. Isso que nós temos que entender. Amém? Então eu posso tomar e comer indignamente? Sim ou não? Hã? Não, eu não posso. A Bíblia diz que eu não posso comer e tomar indignamente, sem discernir o corpo. Então tem que ter essa revelação. Lá em 1 João 9, eu tenho que pegar a palavra que me resgata e me coloca e me recupera diante de Deus.
Todos os dias eu posso fazer isso. E ela diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de alguns pecados, né? De nos purificar de alguma injustiça, isso? Toda. Deus é Deus de toda. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus é Deus completo, é de tudo, é de toda. Amém? Uma das estratégias do diabo é tentar fazer tu não participar da ceia do Senhor. Uma das estratégias do diabo é de te tirar da igreja, da comunhão dos santos. Uma das estratégias do diabo é flechar tua mente para que tu pense besteira. Do irmão: ah, o irmão não me olhou, ah, o irmão... E naquele tempo tinha ricos, tinha médios, tinha todo um nível de classe social, e eles se olhavam de uma maneira. E o apóstolo fala que os ricos chegavam e comiam e eram abastados, e os que não tinham, então criavam um clima de nós somos e vocês não são nada. E há uma série de advertências sobre isso. Não dê os melhores lugares para os ricos. Não faça acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos que aprender então e entrar dentro desse processo. Então a ceia, ela não é um instrumento de condenação. Não é condenação. A Bíblia diz, falei ontem um pouco, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí é condenação. Condenação é para quem não crê em Jesus. Nós somos batizados, nós temos uma aliança com Jesus, nós cremos com Jesus, mas nós podemos passar por alguma situação que vai tentar nos tirar desse momento aqui. Amém? Então não é um instrumento de condenação, mas é um instrumento de restauração. Diga: restauração. O meu Deus quer me restaurar em todas as áreas. Você crê nisso? Eu creio. Vai vir sobre nós uma unção de restauração. Vai te pegar até dormindo. Acordar ali, né? Rindo, chorando, né? Confessando Deus. Vai ser algo muito tremendo. Então discernir o corpo, né? Pensar na unidade. O que nos une não é o dinheiro. O que nos une não é os bens. O que nos une é o amor de Jesus. O que nos une foi o sacrifício de Jesus. Nós temos que buscar então essa unidade. Amém? Assim como nós devemos orar pelos nossos irmãos. Quantas igrejas nós temos aqui? A gente vai lembrar o que falamos lá atrás. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Uns que mais espirituais. Não, nós somos de Deus, nós somos de Jesus. Nós temos que orar pelos irmãos, orar pela unidade da cidade, orar para que caia algumas coisas então que só nos atrapalham e só nos afastam. Se o diabo consegue nos afastar, se o diabo consegue roubar de nós a unidade, ele nos vence. Nós temos que pensar como uma manada, né? Vocês já viram leão atacando um rebanho de zebra ou de cabrito ou de qualquer coisa? Vocês já viram como é que faz? Eles cercam e eles procuram afastar os fracos e os mais novos. Então eles dão aquele susto no rebanho e desgarram o novinho que não tem experiência. Ou desgarra o mais fraco, que caminha mais de uma maneira mais lenta. E aí o que ele faz? É preso. Mas quando o inimigo olha, quando o leão, né, que tá buscando alguma coisa para tragar, ele olha para nós como rebanho, ele vê um grande ovelhão. E nós temos que estar mais juntos. E aí ele não nos ataca. Amém? A ceia faz dois tipos de anúncio. O primeiro anúncio é a morte. Morte. Nós temos que pensar nisso. Então a gente vai pensar no passado, a gente vai pensar na cruz, né? A gente vai pensar nos passos que Jesus deu
Jesus sabia ou não que ia morrer na cruz? Sabia. Tu sabe ou não que Ele quer que tu morra? Esse foi o convite, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é morte, e siga-me. Morto no físico, mas vivo no espírito. O grande problema que nós temos é que nós queremos viver. Quero ser grande, eu quero ter uma expressão, né? Quero ser famoso. Essas são as armadilhas que nós vamos ter. Quero ser multimilionário, quero ter muitos cursos. Nada disso é ruim. Nada disso é ruim. Tá? Porque há promessas para isso. Mas eu tenho que deixar Deus andar na minha vida de uma tal maneira que quando eu for rico, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou abençoar, eu vou derramar a vida de Deus sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre os necessitados. Eu vou poder fazer coisas que hoje eu não posso fazer. Hoje de manhã eu saí do hotel e a gente já estava saindo com um carro, um senhor veio, largou a bicicleta correndo assim: senhor, por favor, eu preciso de tanto para levar minha esposa para o hospital. Aí eu falei para ele: não, vai, miserável, não tem dinheiro. Foi assim? Vocês acham que eu fiz assim? Não, eu dei aquilo que eu precisava. Você sabe que Deus olha para homens e mulheres, a gente vê na Bíblia, e eles são conhecidos por essas ações. Não estou aqui me exaltando de maneira nenhuma, estou trazendo uma ilustração. E às vezes a gente deixa de ajudar, às vezes R$2 ajuda uma pessoa. O que ela vai fazer? Bem? Então Deus quer que isso venha crescer em nós. Então a cruz, ela vai falar de passado. E Jesus venceu. Bem? Então a ceia, eu tenho que pensar no passado. Quem eu era no passado? Que decisões eu tomei até a cruz? E aí vai falar sobre o futuro, até que Ele venha. Até que Ele venha. Tem que mudar meu discurso, né, nesse sentido. Isaías 53, profeta Isaías, profeta messiânico, né? Ele fala de Jesus do início ao fim. Versículos 5 e 6. Profeta Isaías 53, versículos 5 e 6. Olha, com esse texto, eu vi curas, eu vi milagres dentro de hospitais. Por isso eu decorei ele. Quando eu vou orar, eu oro esse texto. Diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Volta no 5, por favor. Aqui eu tenho acesso à cura. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. A sequência do texto vai falar sobre dor, tirar a enfermidade. Então, se a gente tem alguma enfermidade, nós temos que pensar assim, que esse ato, ele vai trazer a memória daquilo que Jesus fez. Então, se Jesus fez um ato e o mundo espiritual viu esse ato, e ele ecoa 2000 anos, né? Mais de 2000 anos, ele ecoa através de nós como igreja, essa palavra tem que ter efeito na nossa vida. Amém?
Então nós temos que ter cura. Nós temos que não ter dor. Nós temos que ter saúde. Amém? No espírito, saudável no espírito, intimidade com Deus, saúde nas emoções, na alma e saúde no físico. Amém? A Bíblia nos ensina como fazer isso. A Bíblia nos ensina como comer. Muitas vezes a gente come errado. Então ela vem trazendo instrução. Então quanto mais eu mergulhar na palavra de Deus, mais eu vou aprendendo coisas tremendas. Bem? O apóstolo René, agora no congresso de homens, ele falou sobre... Ele encontrou um rabino em Israel. E aí falaram para ele assim, esse rabino tem 65 anos, ele vai falar contigo. Aí ele ficou esperando na sala, aí entrou um rapaz. Aí eles, muito prazer, eu sou o rabino fulano. Não, mas falaram que tu tinha 65 anos. Sim, tenho 65 anos. Ele disse assim, eu dava para ele 35. Aí ele começa a falar sobre alimentação. Eles não comem qualquer coisa. Quando o judeu vai viajar, né, sai da nação onde ele está e vai para Israel ou qualquer lugar, ele não come a comida do avião. Ele come um cardápio, é kosher que eles chamam. Então ele diz, olha, eu quero tal coisa. E as empresas fazem isso. E a gente quando voa, não diz o que quer, né, nesses voos que tem alimentação. Mas eu já dou uma instrução para vocês. Quando voarem, quando vocês forem com a gente para Israel, Amém. 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 Não esqueça de fazer o passaporte, senão vai ficar que nem, né? Tá? Passaporte 10 anos, é bem baratinho, dá para fazer um. Tá? Ano que vem, né, já estão se mexendo aí para ir para Israel. Aí tu vai dizer, mas se eu for, se ficar falando assim, tu não vai. Né? Mas começa a profetizar, Senhor, eu quero ir para Israel. É o Senhor que leva a gente para Israel. Mas quando tu for, tu vai falar para eles assim, eu quero comer, eu não posso comer tal coisa, não posso comer coisa com muito açúcar, eu não posso comer coisa com glúten. Aí tu faz o teu cardápio, aquilo que tu está cuidando para alimentar. E eles vão trazer isso para ti. Eles não vão trazer comida comum. Por quê? Porque nós não somos comuns. O judeu faz essa diferença bem. Nós temos que aprender. Claro, não vai pedir assim, né? Eu quero aquela picanha lá, que a gente comeu lá em Uruguai. Não. Mas assim, uma comida saudável. Amém? Vocês estão entendendo isso? 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha o que Deus fez, né? Derramou tudo aquilo que era ruim de nós sobre Jesus, para que a gente pudesse ser justiça. O que é justiça? O que é justo? O que é reto? O que é direito? O que é bênção? O que é abençoador? Ele pegou tudo para ele, para que a gente viesse receber dele algo diferente. Então nós temos que pensar em futuro até que ele venha, né? E aí eu quero estimular vocês para trabalharem para a próxima ceia coisas lembrando daquilo que ele fez. Uma coisa me chama a atenção entre muitas de Jesus, que ele fez, que eu já errei e já vi muita gente errar. Se Jesus tivesse se portado como eu já me portei na minha vida, possivelmente a gente estava tudo no inferno. Mas ele foi fiel até o fim. Ele não... Isso que o Maninho e a Fabiana fizeram. Nós vamos pisar naquela terra, né? E ficaram ali até receber o documento. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Você sabe que no dia do congresso nós vamos entrar, o pastor Fernando, que é da igreja uruguaiana, que sabe o procedimento, que deu todo o procedimento para nós, estava com a identidade vencida 2 dias. Vocês acreditam que a mulher do primeiro portão ali barrou e disse, olha,
tu vai, entra e sai. Aí ele chegou lá e falou, mulher, eu não tô, vou ter que largar vocês aqui, ter uma notícia ruim. Eu disse, não, não vai voltar. Próximo. Vamos ali entramos ali no guichê ali, né? Aí ele deu ali, pode passar. Mas estava vencido há 2 dias. É como óleo, é como as virgens. O óleo todo dia. A identidade atualizada, esse cuidado com pequenas coisas. O passaporte para passar fronteiras. Nós temos que ter o passaporte para entrar em outros níveis. Amém? Amém. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se preparem, porque o crescimento, como tudo, o crescimento ele vem, né, com muita resistência. A plenitude do reino de Deus, ela vem com muita resistência. Desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então tem que ter esforço. Nós temos que dizer, olha, sai moleza, sai, eu não quero esse tipo de coisa. Ai, estou louco para me aposentar. Uma rede, ficar na sombra, não fazer nada. Usar pijama, quer usar pijama, lugar de pijama no caixão. Não, tem que usar pijama para dormir, né? Mas assim, vocês entendem umas mentalidades que roubam a glória de Deus? Eu quero que tu pense quanto tempo tu tem de fé. Quanto tempo tu tem de fé? Vanderleia. Pensou? Está calculando aí? Já começou aqui, ó. Pense quanto tempo tu tem de fé. Quanta experiência tu tem com Deus. Eu vejo esse vídeo, Maurílio e Cris estão falando aqui, há um ano a gente se converteu, a nossa vida começou a mudar, o nosso casamento mudou, e o papai começa a falar, né? Mas quanto tempo tu tem de fé? 13? 12. 12? Oh, 12. 12 mais 1. 12 mais 1. 11 mais 12 mais 1. Mas é muito importante a gente ver isso. Quando é que foi que aconteceu? O que está acontecendo? Estou crescendo ou estou estabilizado? Porque maturidade não tem a ver com o tempo, né? Mas tem a ver com desenvolvimento, com entendimento dessas coisas, fazer com temor, né? Se lembrar de alguma coisa, Senhor, me perdoa. Teu sangue, né? A gente tem que lembrar do sangue que purifica de todo pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8. Eu tenho que ter isso aí, o Senhor me purifica. Mas também se tem alguma coisa para resolver, se comprometa a resolver. Eu tenho uma pendência ali, vou resolver. E resolva, e cresça. E na ceia que vem eu estou mais crescido. Amém? Amém? Porque Deus ele quer te colocar em lugares altos. Se tiver pendência, o diabo vai bater em ti. Se tiver pendência, se tu não crescer nesse sentido de entendimento, tu vai ficar exposto. A última palavra que nós lemos fala de justiça, né? Se não há justiça, tu está exposto nas tuas emoções, no teu coração, nos órgãos principais do teu corpo. Vocês entendem isso? E aí o inimigo ataca. Mas agora não, nós temos entendimento, nós nos protegemos, então o que acontece? Eu reivindico aquilo que Jesus fez. Se eu estou enfermo, eu vou ser curado. Eu não sei se tem alguém enfermo aqui, mas Deus vai curar. Ontem, eu já estou me perdido. Ontem, no congresso, tinha um irmão aí, eu fui sair, aí eles são muito agradáveis, eles querem apertar a mão, eles querem tocar na gente. Aí tinha um irmão com uma muleta, eu cheguei perto dele assim, e aí nós ficamos conversando, a Raquel ficou conversando com a irmã, e eu disse, o que houve? Ele falou para mim, 4 no AVC. 4 no AVC. Se fosse meu discípulo direto, eu diria assim, no primeiro AVC tu não fez nada, criatura.
No primeiro AVC tu não mudou a tua alimentação? No primeiro AVC tu não começou a fazer exercício físico? No primeiro AVC tu não mudou a tua linguagem? 4 AVC. Aí a Raquel ficou falou de alimentação também, falou uma série de coisas, né? E eu disse, o Senhor vai te curar. O Senhor vai te curar, para ser um testemunho vivo. E tu vai ter que mudar. Quando o apóstolo Paulo chamou para frente, ele chamou nós lá para orar com o povo, ele correu em quem? Em quem ele correu para orar com ele? Correu comigo. Nós temos que ter essa palavra. E o Senhor vai honrar essa palavra, porque nós estamos derramando aquilo que Deus derramou sobre a humanidade. Nós somos essa boca de Deus transformadora. E eu comecei a orar e botei a mão nele, acho que tinha uns 8 na volta, não sei se vocês viram ali o Senhor na frente. Sim. Mas tinha uns 8 na volta, já botaram uma cadeira e ele se estribuchou ali. Vocês entendem? Essa unção está em vocês. Amém? Então, se tem alguém aqui doente, eu vou repetir. O Senhor vai te curar. Amém. Qualquer nível. Bem, qualquer nível, mas tu tem que te converter em algumas áreas. Converter é gerar mudança. Senhor, eu quero que tu me cure, mas o que eu tenho que fazer? Qual é a mudança que eu tenho que operar? Isso é conversão, gente. Eu sou convertido. Né? Eu peguei a Bíblia hebraica hoje, ó. Sou convertido, vou para o culto. Não, tá, amém? Nós somos o povo do livro, como o povo de Israel, o povo do livro, nós somos o povo do livro. Mas esse livro tem que andar em nós. Tem que operar. Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Aquele que comia qualquer coisa não coma mais qualquer coisa. Tem palavra nesse sentido ou não tem? Olha, ele fala assim, o apóstolo Paulo foi regrar, né? Ele disse, olha, vocês não se prostituam mais, porque o povo fazia o quê? Ele ia para o culto, ia para o culto dos ídolos, onde tinha orgias sexuais. Então ele falou, não, isso não mais, cortou. E não comam mais comidas sacrificadas a ídolos. Tem outro texto que ele fala assim, não como porcaria. Depois foi escrito um manual que chama Didaquê, para trazer orientações pequenas. Isso que nós estamos fazendo aqui. Você sabe que essa parte que eu falei para você sobre examinar-se, naquela época não tinha uma revelação, não havia essa revelação. Eles usavam essa palavra como condenação. Vou pegar de exemplo, tá? Maurílio fez alguma coisa e eu fiquei sabendo, então eu digo, chego na ceia e eu digo, Maurílio, hoje tu não vai tomar ceia. Condenação. Eu condeno ele a não participar da intimidade do corpo. Ele pode se examinar, ele pode usar a palavra, pedir perdão, mas eu, como autoridade da igreja, digo que ele não vai tomar ceia. Isso não existe. Era usado naquela época. Eu lembro ele que tinha carteirinha de membro. Então entrava no culto de ceia, só entravam os membros. Mas também ali, às vezes, a instrução pegava forte. Vocês entendem que são pequenas coisas, nós temos que crescer no entendimento daquilo que a palavra diz a nosso respeito, para que a gente venha a ser abençoado.